Antes da gente entrar no próximo assunto, que é a respeito dos fungos, né? Reino fungi, vou falar para vocês um pouquinho da diferença, né? Para a gente não ter dúvida mais a respeito das bactérias e a diferença entre as bactérias e os vírus, né? Eu falei no início que os vírus não têm células, eles são acelulares, né? Não tem célula, mas eles realizam a sua reprodução, né? Só que o que acontece? Para eu fazer minha reprodução, eu tenho que ter célula, tá? Senão eu não consigo me reproduzir. Como é que eu vou me reproduzir se eu não tenho célula? Para facilitar essa reprodução, né? Então, o que ele faz? O vírus ele tem uma característica que também é só dele, que é parasita intracelular obrigatório. Para ele se reproduzir, ele obrigatoriamente ele tem que entrar numa célula, tá? No caso, célula pode ser do nosso organismo, do ser humano, pode ser do organismo de um vegetal, tá? O vírus ele parasita até a bactéria, que a gente tem os bacteriófagos, que são vírus parasitas de bactéria, né? Então, de acordo com o vírus, ele vai invadir um determinado local, um determinado ser vivo, né? Então, para ele se reproduzir, para ele criar cópias dele mesmo, ele precisa parasitar uma célula, entrar numa célula. Se eu tiver um vírus e esse vírus estiver na minha corrente sanguínea, ele, depois de um determinado tempo, ele vai morrer, tá? Por quê? Ele só vai se manter vivo se ele conseguir invadir a célula. Se ele não conseguir invadir a célula, ele morre, tá? Os vírus ficam no meio ambiente, aí no ar, fica na pele, no tecido. A gente vê aí o Covid, aquela proteção, né? O Covid-19, o coronavírus, né? O Covid é a doença, mas o coronavírus que a gente tem que se proteger, colocando a máscara, evitando sair de casa, evitando falar perto das pessoas, porque a gente acaba, querendo ou não, mesmo sem a gente perceber, emitindo aquelas gotículas de saliva, né? E o vírus, ele está armazenado justamente ali, tá? Então, o que ele faz, o vírus? Para ele se reproduzir, ele tem que obrigatoriamente entrar na célula, tá? Se ele não conseguir entrar na célula, ele vai morrer, né? Então, beleza. O vírus entra na célula, utiliza o maquinário daquela célula toda ali e sai da célula, né? Só que ele entra na célula um vírus só. Sai da célula vários vírus, dezenas, centenas de vírus ali, dependendo do tipo de vírus. Cada vírus que sai da célula ali, né, dessa única célula, cada vírus que sai dali vai infectar outra célula, vai correr lá para tentar infectar outra célula, tá? E vai acontecer a mesma coisa. Um único vírus vai se transformar em vários vírus e quando ele sai da célula, o que acontece com aquela célula que o vírus parasitou? Ele vai causar um dano na membrana dele, da célula, né? Porque vai sair vários vírus ali, vai causar um dano na membrana da célula e essa célula vai acabar morrendo, tá? Aí o que acontece? A célula morre, beleza. São os leucócitos, né? As células responsáveis pela defesa são os leucócitos. Então, os vírus, quando eles entram no nosso organismo, ele vai logo em busca dos leucócitos para ajudar eles a se reproduzirem, né? Então, eles invadem os leucócitos nas células de defesa, né? Aquelas células que já chegam para identificar, né? Identificar quem é que está ali para poder destruir, né? Aí o vírus entra na célula, se reproduz e quando sai da célula, ele acaba matando as células, né? Então, o que acontece aí? Quando a gente vai no médico, né? E tá com aqueles sintomas, febre, né? Dor de cabeça, indisposição, né? Aí o médico pede aquele exame de sangue, o hemograma, que eu faço, que o biólogo faz, né? E vem o resultado. Aí quando vem o resultado, o médico olha para a cara da gente e fala assim: você está com uma virose, né? A gente sai dali, ó, danado da vida. Por quê? Achando que tudo é virose. O médico se especializou em virose, né? Mas calma um pouquinho que a gente vai ver por que o médico fala que é virose, tá? Só um minuto.